Legal, um prazer, bem-vindo, fique à vontade. A intenção é bater um papo justamente sobre o dia a dia, como é no trabalho, como é ser cristão no trabalho. E para a gente começar, Juninho, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, para a gente entender quem é o Juninho, como começou o Juninho, e aí a gente vai conversando e entendendo como entra Deus nessa história toda. Vamos lá? Muito bom. Bom, falar de jornada é muito interessante, né? É uma história bem longa, mas o que é mais bacana de destacar nessa história é que ela só foi possível porque Deus fez parte dela. E como ela começa? Ela começa quando, ainda como office boy, eu trabalhava para uma empresa de recursos humanos, uma agência de recursos humanos, e nessa agência de emprego, como office boy, eu realizava trabalhos de banco, entrega de documentos, e uma das principais realizações que eu tinha, acredite ou não, era quando eu entrava no banco. Não sei se você ou se alguém aí que está nos acompanhando já foi office boy, mas por que a minha maior alegria era quando eu entrava no banco? Porque você calanga o dia inteiro, num sol de rachar mamona, e quando você tem a oportunidade de entrar num banco, aquele ar-condicionado assim, você fala, meu Deus, estou no céu. Então, assim, era maravilhoso. E aí, eu olhava aqueles bancários, né, aquelas pessoas trabalhando, e eu falava assim, rapaz, eu acho que um dia eu vou ser bancário. Você tinha quantos anos aí nessa época? Nessa época, eu tinha em torno de uns 16 anos. 16 anos. E você já tinha uma caminhada na igreja? Já tinha uma caminhada na igreja, já tinha feito minha experiência de oração, já participava dos grupos de jovens, dos grupos de oração na Renovação Carismática Católica. Então, a minha jornada, a minha vida em Deus, ela se complementa, ela é adicionada com o trabalho, né? Como eu disse lá. O meu trabalho, a minha carreira só existe porque Deus foi me conduzindo por esse processo. Nessa época que você entrava no banco, você falava, meu Deus, acreditando realmente que Deus estava ouvindo, ou você falava, meu Deus, como uma força de expressão? Você não imagina... Não, nessa época eu já acreditava muito, Ramon. Já tinha tido essa experiência com... Mas estava buscando exatamente entender qual era a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu queria muito conhecer, entender, ter clareza do que Deus queria para mim, porque eu tinha uma certeza. Se eu entendesse o que Deus queria para mim, eu com certeza teria mais chances de ser feliz, de ser bem-sucedido, de construir uma história. E aí, quando eu falava do banco, você falava de eu entrando nos bancos, sim, eu já tinha uma consciência muito forte. Eu me lembro de um episódio que eu entrei na fila do banco, e nessa época eu falava assim, Jesus, tudo que o Senhor falar para mim, eu quero fazer, porque eu quero ser obediente à sua palavra, a tudo que o Senhor tem para mim. E aí vou eu entrar na fila do banco, e todo mundo sabe, nessa época você tinha umas faixas no chão, assim, não tinha cadeira, que você sentava nada, você ficava de pé, tinha umas faixinhas no chão, e aí eu entrei, você entrava na fila, normalmente essa fila ficava torta, ninguém respeitava aquela faixa. E aí eu entrei, vi a fila torta, pensei, vou entrar na fila torta, normalmente, como todo mundo faria. E aí Jesus falou no meu coração assim, entra no lugar certo na fila. Eu falei assim, entrar no lugar certo na fila? Entra no lugar certo, mas está torta. Mas entra como se tivesse, como fosse o seu lugar dentro do espaço certo daquelas faixas. Eu parei e falei, bom, Jesus me pediu para ser obediente, eu vou ser obediente. E aí a fila estava torta aqui, tenta imaginar a cena, a fila torta aqui, eu mais ou menos medi onde eu estava e onde estava a fila, eu guardei minha posição, mas entrei na faixa onde eu deveria estar de maneira correta. Pensa a vergonha que eu passei naquele momento. As pessoas começaram a olhar para mim, uma cochichava com a outra, debochava, dava risada, lá e tal. Eu olhava para Jesus assim no meu interior e falava, Senhor, que vergonha que eu estou passando, mas eu te louvo, te glorifico. É para ser obediente? Eu vou ser obediente. E aí, fiquei ali um tempo, entrou uma outra pessoa no banco, porque banco é assim, a fila vai andando e entram outras pessoas, aí eu falei, agora vai acabar de vez. Essa pessoa vai entrar, vai me ver aqui, sozinho, embora esteja no lugar certo, mas sozinho, e a grande maioria das pessoas do outro lado, rindo e debochando de mim, ela vai entrar atrás das pessoas e eu vou ficar sozinho aqui. Além de passar vergonha, eu vou perder meu lugar e não vou conseguir fazer o meu trabalho. Mas tudo bem, Senhor, eu te louvo, te agradeço e vou ficar aqui. E aí a pessoa entrou. Rapaz, milagrosamente,
ela olhou para a fila torta e olhou para mim. E ela veio e ficou atrás de mim, no lugar certo da fila, na faixa. Eu falei, Jesus, o senhor deve estar falando com essa pessoa também, ela também... Gente, a vergonha era tanto que meu sovaco queimava assim, não sei se você já sentiu isso, era uma vergonha, e aí eu vi que uma pessoa veio, eu falei, amém, bendito seja Deus, já tem alguém junto comigo. E aí a fila foi andando, e eu fui seguindo, e as pessoas que foram entrando depois, todas foram vindo atrás da gente. E a nossa fila ficou certa, a fila deles estava errada. Com o tempo, a fila deles foi diminuindo, a nossa foi crescendo, e aí, aos poucos, eles foram dando um passinho para cá, outro passinho, outro passinho, outro passinho, até que eles endireitaram a fila. Quando isso aconteceu, eu fiquei impressionado e falei assim, Jesus, eu já entendi o que o Senhor está falando. E ali começou a me dar essa visão do que Deus queria. O nosso exemplo é capaz de arrastar uma multidão. O fato de você estar sozinho, enquanto a maioria está no lugar errado, não faz com que por eles serem a maioria, isso não os faz estar correto ou certo nas suas escolhas e nas suas atitudes. E nós, cristãos, católicos, que somos a minoria frente a esse mundo, em muitas ocasiões, nos escondemos, ou ficamos na fila errada, só para não sentir vergonha de ser quem nós somos. E aí, quando eu fiquei e mantive minha posição, e aos poucos, as pessoas que foram vendo o meu bom exemplo, entraram atrás de mim, e as que estavam na frente depois foram endireitando a fila, o Senhor falou no meu coração, se você viver a minha palavra, as pessoas que vierem atrás de você vão te seguir e vão seguir o meu caminho. E as que estiverem no caminho errado, ao ver o exemplo de você e a multidão que você está arrastando, elas também vão entrar no caminho. E aí entra a beleza de se ter uma profissão, de ter uma religiosidade.